Meus irmãos, abram vamos orar mais uma vez. Jesus, que a pregação da Tua Palavra agora venha ser precisa e eficaz. Venha falar diretamente aos nossos corações. Usa-me, em nome de Jesus. Meus queridos, abram suas Bíblias, por favor, em Provérbios, capítulo 16 e versículo 26. Provérbios, capítulo 16, versículo 26. Está escrito: é bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. Eu li na minha versão NVT. Hoje eu estava lendo Provérbios e esse versículo saltou aos meus olhos, porque aconteceu algo comigo uns dias atrás, não tem muito tempo, que uma pessoa veio me procurar do nada, desesperada. Falou para mim das dificuldades que ela estava passando de maneira rápida. Inclusive disse que pensava em suicídio e que não fazia isso apenas porque tinha 2 filhos. E falou que passava muita pressão, com os olhos cheios de lágrimas olhando para mim. Pediu oração para mim e saiu. No mesmo momento, eu orei por essa pessoa, clamei por ela. Só que eu devia ter feito mais, eu poderia ter feito mais. Podia ter orado com ela, não para ela. Podia ter falado algo. E eu me lembrei que alguns anos atrás, na minha adolescência, situações muito parecidas aconteciam e a pessoa falava qualquer coisa comigo no meio da rua mesmo, eu orava, tinha toda uma impulsão, conforme fala esse versículo que a gente leu, um ímpeto. E é natural, né, que no nosso primeiro amor a gente tenha mais esse vigor. E eu sei e entendi que a falta desse vigor, desse impulsionamento, conforme a gente leu nesse versículo, é por falta de fome. Porque quando a pessoa está de estômago vazio, ela fica impulsionada a fazer tudo que é necessário para saciar essa fome. E se nós temos fome de Jesus, nós temos fome em fazer aquilo que agrada a Ele. Seja o que for, custe o que custar. E é Jesus que a gente deve encher os nossos estômagos. João 6, versículo 35 fala o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. O que é necessário para a gente nessa vida, se fosse para resumir uma coisa só, de tudo que é importante, há muitas coisas importantes que não devem ser negligenciadas, mas o mais importante de tudo é essa fome por Jesus, é esse amor por Ele, esse ímpeto que vai nos impulsionar a obedecer e fazer até mais do que a gente está disposto a fazer de maneira racional e comum no nosso dia a dia. E nós devemos ter essa fome por Jesus, nós devemos ter essa fome pela sua palavra.
Eu gosto demais de 2 exemplos, eu sempre cito aqui quando eu tenho oportunidade, 2 exemplos na palavra, de homens que experimentaram a palavra de Deus, o livro que desceu do alto, e não só experimentaram vivendo, pregando, anunciando, mas literalmente, eles comeram as Escrituras, Ezequiel e João, um no Velho e um no Novo Testamento, para mostrar que Deus é o mesmo sempre, e Ele sempre desejou e continua desejando que a gente se alimente da palavra dEle, que a gente coma essa palavra, que a gente se sacie nela, porque na boca desses 2 homens, quando eles ingeriram essa palavra, esse rolo que um anjo deu para eles comerem, tinha gosto como de mel. Isso sempre vem à minha mente, é uma oração que eu faço, é um desejo que eu tenho no meu íntimo, que a palavra de Deus tenha gosto como mel na minha boca, que eu venha ter prazer na lei de Deus. Ezequiel 3:3, eu vou ler para os irmãos, do 1 ao 3, a voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Uma observação, antes da gente ir falar ao povo, a gente tem que engolir a palavra, e a gente tem que sentir esse sabor, para depois proclamar. Uma vez eu vi um pastor falando, que ele foi pregar num púlpito, e no púlpito estava escrito assim, só o pregador podia ver, não fale a nós, se Deus não falou contigo. Seguindo, versículo 2, então abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele. Encha o estômago, não é só comer um pouquinho, encha. Disse a voz, quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. E o conhecimento de Deus, a revelação, ela é progressiva. A outra vez que isso veio acontecer com João, na ilha de Patmos, a gente lê em Apocalipse, a gente tem uma revelação a mais em cima disso. Apocalipse, capítulo 10, versículo 9 e 10. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. A palavra de Deus, ela é amarga, é doce nos nossos lábios, na nossa boca, mas ela é amarga no nosso estômago, ela tem um peso que nós não devemos abandonar. Jesus nos ensinou que para a gente obedecer e viver a palavra terá um custo, e esse custo nada mais é que a nossa vida inteira, negar a nós mesmos, tomar a cruz dele e seguir. A oração que eu fiz aqui, eu comentei um pouco sobre isso, amar o Senhor, custe o que custar, e vai custar muito. O preço do discipulado é altíssimo. Nós devemos desejar a palavra de Deus, ter essa fome pela palavra, acima de todas as outras coisas. Isso é algo amargo para a nossa carne, algo difícil. Hoje é sábado à noite, tem poucas pessoas aqui, talvez a gente não quisesse estar aqui nessa noite, talvez vendo um filme, vendo um futebol, fazendo qualquer outro tipo de coisa, com a nossa família, amigos, mas nós viemos aqui nessa noite porque desejamos esse mel em nossa boca. Salmo 119, 20 fala, a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. É assim que nós devemos viver em relação à palavra do Senhor, ter esse desejo amplo, essa fome verdadeira pela palavra. Outra coisa que nós devemos ter fome é pelo templo, por estarmos aqui reunidos. No Salmo 84, versículo 10, verso 10 está escrito, a minha alma li errado. Salmos 84, versículo 10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar.
Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Salmo 27, 4 também diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. A segunda coisa que nós devemos ter fome, além da palavra de Jesus, é o templo dele, é onde a igreja se reúne. Muitos falam, não, eu sou o templo. Isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Você de fato é o templo do Espírito, ele habita em você, mas você só é a igreja onde o corpo de Cristo está. Você é só um membro desse corpo. Nós devemos desejar com grande fome estarmos no templo, irmos nos cultos, nas reuniões. Não ir só porque tem que ir, por mera liturgia, porque tem que cumprir horário, porque temos responsabilidades, mas porque desejamos estar ali. Glória a Deus, hoje é sábado, é dia de eu orar. Glória a Deus, hoje é domingo, é dia de eu ver meus irmãos e adorar o Senhor e ouvir uma palavra. Glória a Deus, hoje é quarta, quinta, os dias de célula, que eu terei comunhão, poderei partilhar e comentar da palavra do Senhor. Devemos desejar e ter fome por esse momento de ajuntamento da igreja. Outra fome que nós devemos ter é fome pelo secreto. Salmos 42, 1 e 2 fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Nós devemos ter essa fome, essa sede. Eu gosto dessa pergunta que o salmista faz no final: quando poderei entrar para me apresentar ao Senhor? Ele tinha essa expectativa de poder falar com Deus, se relacionar com Deus. E nós sabemos que hoje, quando a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, nós temos acesso completo à presença de Jesus. Nós devemos amar esse lugar secreto, amar a oração, não só nesse culto de hoje, que a gente se reúne aqui para orar, mas dia após dia. Nós devemos ansiar e clamar por mais de Deus, pela face de Deus, por subir a montanha, por ver o rosto do nosso Senhor. É isso que nós devemos desejar e anelar. Algumas características de quem tem fome, nesses 3 tópicos que eu citei. Para quem tem fome, tudo é perfeito. Provérbios 27, 7 fala o seguinte: quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome até o amargo é doce. Para quem está querendo, não importa a música que vai louvar aqui, se ela é bonita, se não é. Não importa se na igreja veio 3 pessoas. Não importa se está chovendo, se está fazendo muito calor. Não importa nenhum tipo de dificuldade. Para quem tem fome, aquilo basta. A presença do Senhor é mais doce do que qualquer outro tipo de situação, de benefício momentâneo, de organização bonita. Nós viemos desejar o Senhor, apesar daquilo que falta, apesar daquilo que os nossos olhos não veem como, olha, como naquela outra igreja, naquele outro culto, tem isso, tem aquilo, não. Nós não venhamos ser como Leonardo Ravenhill fala, termômetro, que marca a temperatura do local, mas que venhamos ser como termostato, que a gente faz a temperatura do local. Se a gente pode até não estar numa igreja cheia, num ambiente bonito, de luzes, organização, mas se todo mundo tiver frio, que você seja o quente, que você chore, clame, louve, anseie pelo Senhor naquele lugar, faça você a diferença. Se ninguém vai, fale: eu irei. Fale: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Para quem tem fome, tudo é perfeito, não existe medo, não existe murmuração, não existe impedimentos. Com a situação que eu citei aqui, se eu tivesse com muita fome naquele momento, eu não ligaria para medo, vergonha, timidez, seja o que me parou, que eu não sei. Às vezes a gente nem sabe o que nos para.
mas a gente faria. Para quem tem fome, nenhuma situação é ruim. Não há tempo para reclamar, não há tempo ruim. É sempre tempo bom. Ah, isso deu errado. Glória a Deus, alguma coisa vai dar certo. Deus está preparando, Deus tem um plano. Se o que é possível eu fiz e não deu certo, glória a Deus. Isso significa que o sobrenatural está por vir. Porque Deus vai atuar. Para quem tem fome, tudo é bom. Não existe amargo. Tudo é gostoso. A fome faz a gente se arrepender. Na história do filho pródigo, ele só se deu o entendimento de que havia perdido tudo quando ele sentiu fome. Vamos ler? Lucas 15, versículo 14 ao 17, está escrito: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? A fome faz a gente cair em si e se arrepender. Quando a gente tem fome de Jesus, quando a gente tem fome da tua palavra, da comunhão com os irmãos, quando a gente sente essa fome, a gente cai em si e fala: o que eu estou fazendo? Eu estou pecando contra Deus, eu estou errando, eu estou sendo negligente, eu estou sendo profano. Quando a gente tem fome, a gente se arrepende. Quando a gente tem fome, meus queridos, a gente tem o cumprimento verdadeiro e eficaz das promessas de Deus. Porque em Lucas 6, 21, Jesus nos ensina algo: bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Muitas promessas talvez nunca se cumpram nessa vida. Hebreus 11 fala que aqueles heróis da fé que foram citados morreram sem receber. Mas se tem uma coisa, uma promessa que nós receberemos nessa vida ainda, é a satisfação da nossa fome. Porque se você tem fome e sede do Senhor, Ele vai se revelar a você e a mim. Se você deseja o Senhor, de maneira nenhuma Ele te desprezará, te jogará fora. Todos que se achegam a Deus, Ele se achega. Todos aqueles que o honram, Ele honra. Todos aqueles que desejam ver a face de Deus, Ele se apresenta. Que nós venhamos desejar e buscar com interesse a presença do Senhor. Que nós venhamos ter fome, porque se a gente tiver fome, nós faremos isso. Amém? Fique de pé, meus queridos. Vamos orar para encerrar. Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse momento maravilhoso de oração, de edificação através da Tua palavra. Que Satanás não venha roubar as sementes que foram lançadas. Coloque em nós uma fome que nos leve a uma impulsão em fazer a Tua vontade. Que nos leve a Te agradar em tudo, Pai. Coloque em nós uma fome pela Tua palavra. Coloque em nós uma fome pelo Teu templo. Coloque em nós uma fome pelo secreto. Coloque em nós, Pai, um coração segundo o Teu coração. Nós desejamos a Tua face. Nós desejamos mais. Nos dê mais, Pai. Sacia a nossa fome. Em nome de Jesus. Amém.